tarde, minha rapaziada. Uma boa tarde pra quem, né? Mas vamos lá. 10 minutos aqui pra liberação da imprensa no Lonier, né? Entrevistado de hoje, Felipe Sampaio, né? Estaremos lá acompanhando um pouquinho do treino, trazendo algumas mínimas novidades pra vocês. E é isso. Vambora, né? Te conto história ruim também. Bom, aqui estamos, né? O pessoal já testando o microfone e tudo mais. Ali que vai acontecer a coletiva com o Felipe Sampaio. E aí, cara, acho que o treinamento vai rolar aqui, né, cara? E aí, justamente com o que a gente pôde confirmar, dar uma apurada, né, é que o gramado no qual o Luiz Castro se referia, que não era ruim, né, não é desnivelado, né, você vê que o campo é bom, né, você vê que ele é niveladinho, né, mas ele é duro, né, ele é mais duro do que o normal, né. Então, o gramado que eles treinavam era aqui, né. Esse era o gramado que o Botafogo treinava, né, que nas últimas semanas, e esse é um gramado muito bom, aí realmente é macinho, maneiro, só que ele estava entrando em reforma, né. Como ele começou a reformar porque ele ficou muito gasto, o Botafogo foi para o campo 2 e esse aqui, por uma questão aí, não sei, eu não entendo de gramado, de piso, né, por algum motivo, esse espaço aqui, ele é um pouco mais duro do que o normal. E aí o Luiz Castro, naquele modo que ele estava na sexta passada, tirou para tudo que é lado, na minha opinião, tirou o clima do clássico, né? O Botafogo vinha de uma vitória muito contundente diante do Inter, heróico, eu diria, e, bom, ele pesou um pouco desse clima no geral para a partida contra o Fluminense que o Botafogo perdeu, e o clima ficou mais pesado ainda, principalmente depois da derrota para o América Mineiro por 3-0, que, assim, convenhamos, deixa o Botafogo numa situação muito difícil na Copa do Brasil. Acho bem improvável que o Botafogo consiga reverter esse resultado, ainda mais com o futebol que o Botafogo está apresentando. E ali o Botafogo pelo menos está colocando uma tela, né? Há uma tela aqui para que, né, por exemplo, as bolas não passem lá para as casas, ali para as casinhas do alojamento do Lonier, né? Lembrando que o planejamento do Botafogo, né, desde antes com os irmãos Moreira Salles e agora com o John Textor, é colocar essa estrutura que está aqui atrás, que eu não posso filmar por completo por orientação da assessoria do Botafogo, abaixo, e aí depois eles poderem construir um CT de fato, porque isso não é um CT, né? É um hotel, é como se fosse um clube, né? E realmente muita coisa precisa mudar. E até o momento a gente vê poucas mudanças em 4 meses de SAF e 3 meses de trabalho do Luiz Castro, beleza? Uma coisa que é importante ressaltar, né, é que o Botafogo, pelo menos nas primeiras semanas, né, de Campeonato Brasileiro e tudo mais, nas primeiras semanas ali do trabalho do Luiz Castro, o Botafogo treinou bastante aqui, né, que era o gramado que é considerado o ideal pela própria comissão técnica, né. Então a história de o gramado ele tá duro, o gramado do Lonier é ruim, né? Não, esse gramado aqui ele não é ruim, né? E aí houve uma reforma nesse gramado, né? Naturalmente quando você usa, gasta muito, você tem que sair, e aí foi-se para o campo 2, né? Que é esse aqui, onde o Botafogo talvez tenha treinado durante 2 semanas, né? 2 semaninhas aí o Botafogo treinou aqui, e esse gramado parece que realmente não está muito legal, né? Mas agora, a maioria dos treinamentos do Luiz Castro, como treinador do Botafogo, não foram nesse campo, mas sim nesse, que é um gramado adequado, de acordo com informações, né? Isso não sou eu que estou falando, até porque eu nunca dei tapa aqui nesse gramado, quem me dera, mas informações que a gente coleta, né, do interno, obviamente, porque a gente precisa apurar e se informar com precisão e responsabilidade. Nesse momento o pessoal começa a chegar ali para montar já o treino, né? Já tem algumas bolas aqui colocadas para que os jogadores já treinem, já façam um aquecimento. Ali à minha esquerda já entra em campo o preparador físico Betinho, né? Já está aqui caminhando, né? E já começa a ter um movimento, né, de jogadores ali passando e tudo mais. Daqui a pouco eles vão entrar em campo para treinar, principalmente
né, os jogadores que não atuaram ou que entraram, né, apenas no segundo tempo na partida entre Botafogo e América. E aqui, daqui a pouquinho, a gente vai ter as palavras do Felipe Sampaio. Posso? Boa tarde, Sampaio, tudo bem? Depois da derrota de ontem, né, a maioria das perguntas era como é que havia sido o comportamento, na verdade, quais eram as orientações prévias, né, para enfrentar o América nesse jogo tão importante. E eu queria saber quais foram as análises de vocês depois da partida, né, do que poderia ter sido diferente e o que aconteceu durante o jogo para que o placar, né, fosse da maneira que foi e o jogo tenha tido a história que aconteceu. A preparação foi igual como de hábito quando é uma decisão. A gente se preparou, a gente trabalhou, a gente deu o máximo. Sobre o rendimento, não é preciso ninguém falar, a gente sabe quando acaba o jogo, quando a gente pode fazer melhor e quando não. Acho que faltou competitividade, faltou a gente trabalhar o que a gente sabe, e depois do jogo tem a frustração, mas logo em seguida tem a força de vontade da gente dar a volta por cima. O importante agora é a gente ter equilíbrio, nem tudo estava bom e nem tudo estava mal. A gente entende a frustração do torcedor, mas a gente tem que trabalhar melhor para que os resultados parem de oscilar tanto. Felipe, boa tarde. O que é preciso corrigir imediatamente para que esses resultados apareçam logo quanto antes, de repente, na segunda-feira, né? Porque muito se falou da questão defensiva, o Botafogo sofreu 3 gols de bolas levantadas na área. Esse é o problema, que ser corrigido logo? Eu acho que é o equilíbrio, tenho falado, é as oscilações também, né? A gente, se você vê, a gente ganhou do São Paulo, do Flamengo, a gente ganhou do Internacional, a gente teve resultado contra grandes equipes, tivemos resultados difíceis contra as equipes que supostamente o resultado tinha que ser outro. Eu acho que é o equilíbrio. É uma temporada que tem esses altos e baixos, mas a gente tem que se acertar e falar o quanto antes para a gente parar de oscilar. Muitas vezes não dá para ganhar e não perde, e ter esse equilíbrio para fazer o resto da temporada mais constante. Felipe, ontem na coletiva o Luiz Castro falou sobre reforços no Botafogo e também citou que o Botafogo acabou perdendo com um time que ele considerou um time que estava jogando a Série B no ano passado, remanescentes da Série B. A preocupação do torcedor hoje, principalmente nas redes sociais, era como o elenco tinha recebido essas declarações do Luiz Castro. Você, como um líder desse elenco, o que você pode dizer? Eu acredito que uma derrota é sempre frustrante, né? A gente pensou, analisou. Eu acredito que parte isso um pouco do equilíbrio, né? Que eu te falei, a gente ganhou do Flamengo, do Internacional, e muitas vezes isso não vinha à tona. A gente sabe da qualidade do grupo, a gente sabe que a gente está precisando dos nossos guerreiros que estão lesionados, que vão vir para nos ajudar e nos acrescentar. Eu acho que com a força deles, a gente pode ter um suplemento maior para a gente fazer uma temporada tranquila. Felipe, falando ainda especificamente a respeito do jogo de ontem, como você, e não sei se você conversou com o Carly também, com quem foi o outro zagueiro que eu esqueci? Canu, desculpa. 3 zagueiros de estatura, claro, e tomando 2 gols de bola aérea, mas também tem a bola de retorno, que vai ao fundo, volta. Como vocês identificaram essa marcação no sistema defensivo, para que o Botafogo, com 3 defensores, às vezes com linha de 5, tomasse esses 2 gols na bola aérea, sendo que o segundo, claro, foi de bola parada? Foi o que eu te falei, a gente já é homem suficiente e sabe quando erra e quando vai bem. Não precisa muitas vezes a gente ler nas redes sociais ou uma análise de vocês para saber o que a gente pode fazer ou não fazer. Eu estava envolvido num deles, a gente todos ali na defesa tem a ciência que podia fazer muito melhor. Só que aquilo é conversando, é trabalhando, e a única resposta para isso é o trabalho, né? Eu vou te dar um exemplo do que é uma equipe em construção, do que pode acontecer. Há uma semana ou 10 dias atrás a gente tem uma vitória histórica com 1 a menos, que é realçada de uma outra forma. Logo depois a gente tem esse momento menos positivo. É a gente colocar na balança o que a gente fez de mal, o que a gente fez de bem, só que a gente já mostrou também que a gente é um grupo forte. E agora é saber lidar com a crítica e saber lidar que o torcedor está chateado e tem razão. E o que não pode é a gente perder com empatia. A gente tem que perder, isso todo mundo pode perder, mas lutando e defendendo o Botafogo. Aproveitando que você falou a respeito dessa vitória histórica, como foi a tua semana após aquela injustiça no jogo contra o Internacional? Foi a ver contigo? Hoje,
Já passou, né? Foi difícil para mim porque eu vim no início muito bom, estava numa expectativa crescendo com a equipe, tive uma lesão, um acidente, me recuperei, trabalhei muitas vezes 12 horas por dia para jogar, para competir, e naquele momento foi uma coisa que foge do meu controle, mas eu estava ciente do que eu não tinha cometido o erro. Análise individual doeu, porque a gente quer jogar, mas o mais importante foi que a equipe ganhou, né? Felipe, sobre esses gols, né, de bola aérea, né, jogada aérea, até fazendo uma estatística aí de números, 50% dos gols que o Botafogo sofreu nessa temporada foi nessa origem de bola aérea. O que tem que fazer para corrigir? O que vocês constataram assim, que é assim, algo importante, principalmente para vocês zagueiros, de impedir essas jogadas e esses gols, né, de jogada aérea? Eu acho que faz parte do conjunto, né? A gente joga com 11 jogadores, mas muitas vezes a defesa está sempre mais exposta ali naquele momento. Contra o São Paulo não sofremos gol de bola parada, já achamos que era a solução do problema. Eu acho que a gente tem que trabalhar mais e se conversar para a gente acabar com isso o mais rápido possível. Porque temos jogadores bons de cabeças, temos uma equipe estruturada para não sofrer isso. E o que tem que fazer é a gente se concentrar cada vez mais para isso se minimizar cada vez mais. Sobre os lesionados, né? Você citou, ontem só você e o Patrick de Paula, né, desses jogadores que vieram da primeira janela, estavam em campo, né, tem bastante gente fora aí, machucado. Por que isso acontece assim, de jogador que vem de fora, né, no caso aqui do Botafogo, não consegue ter uma sequência, por questão de lesão? Bom, sobre lesão, no meu caso, eu tive um acidente. Se eu não tivesse talvez um acidente, uma pancada inevitável, podia estar tendo uma sequência também. Eu acredito que isso é inevitável no futebol, faz parte da nossa profissão, né? O Sauer também foi uma pancada. É inevitável você falar para o companheiro, não vou tomar uma pancada, a minha forma, se eu não deixo de ir no lance, ele podia ir no gol. Então são abordagens diferentes, né? Eu acho que, claro, tem mais números de jogos, né? Tem jogadores que veio com a temporada na Europa, esse ano eu já tinha feito quase 22 jogos. Mas a gente veio preparado, veio sabendo da responsabilidade. E sobre as lesões, às vezes tem acidente, às vezes tem coisas que só acontecem no futebol e são inexplicáveis. E eu acredito que esse momento é melhor a gente estar passando agora do que estar passando no fim, porque o que mais vale de tudo é o final e não o início das coisas. Felipe, vocês chegaram desacreditados para os jogos, né, contra o São Paulo, dentro de casa no Milton Santos, e contra o Inter, fora de casa, no Beira-Rio, depois das partidas contra o Goiás e contra o Avaí. Dessa vez é um pouco diferente, né? Porque é a Copa do Brasil, como é que vocês vão fazer para sair desse 3-0 e reverter essa situação com a torcida, com o apoio da torcida dentro de casa? Em momento algum a gente chegou desacreditado, a gente estava, antes dessa primeira derrota, a gente estava 8 jogos sem perder também, tínhamos ganhado do Flamengo, então a gente sabe do nosso potencial e jamais vamos desacreditar de nós mesmos, porque um dia que tiver dúvida entre nós dentro do grupo, é porque as coisas não vão acontecer. Isso faz parte do brasileiro, as sequências são difíceis. Contra o Avaí a gente tem um melhor primeiro tempo, você leva um gol com um chute, são coisas que tem que acontecer. Eu acho que isso vai nos fortalecer. Em questão à Copa do Brasil, primeiro temos 2 jogos para pensar, que isso aí eu acredito que isso aí pode ter uma interferência, a gente vai lutar um pouco por parte de baixo da tabela ou para cima, são 2 jogos importantes, o campeonato está bem anivelado. E antes disso, a gente tem que fazer primeiro os resultados no Brasileiro para depois pensar na Copa do Brasil, mas ainda não acabou. Eu sei que quando a gente perde de 3, qualquer coisa que vem falar é blá 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 blá, mas depois dos próximos 2 jogos do Brasileiro a gente toma as decisões que tem que ser. E, gente? Não, só então falando sobre essa partida contra o Bragantino na segunda-feira, né? A expectativa já para esse jogo fora de casa, que é um resultado importante também, né? Para você justamente na briga aí, ou para olhar para cima da tabela. É um jogo que a gente vai encarar como os outros, sempre com vontade de ganhar, sabendo que a gente tem que trabalhar e fazer muitas coisas diferentes que viemos fazendo nesses últimos jogos, para a gente sair vitorioso e dar pelo menos alguns dias de tranquilidade para o torcedor que tanto merece. Obrigada. Oi, gente. Obrigado. Aí, galera, as falas do Felipe Sampaio, que na minha opinião, cara, foram bem coesas, né? Achei bem interessante, né, essa coletiva do Sampaio. É um cara que fala bem e acho que ele foi bem coeso, cara, porque é uma situação em que qualquer um que viesse aqui
falar e se pronunciar depois da derrota de ontem, né? Estava ali no meio de um fogo cruzado. Né? Era a declaração polêmica do Luiz Castro, o Matheus perguntou muito bem, era a situação, obviamente, do desempenho da equipe, do resultado, né, horrível do jogo, era a situação envolvendo, né, tudo que já aconteceu, né, de estranho, né, no clube nas últimas semanas, e acho que ele foi muito bem em ser extremamente coeso, né, nas falas dele. E eu vou virar um pouco para cá porque tá ventando e pode atrapalhar aqui o áudio. E eu acho que ele foi bem coeso em não colocar a lenha na fogueira em algumas situações, né? Falar dos pontos positivos do Botafogo em alguns outros momentos, que o negócio é trabalhar, admitiu erros, né? Até falou da parte dele num dos gols. Então achei bem interessante essa coletiva aqui do Sampaio. Tá aí, nesse momento aqui, a gente vê aí a comissão técnica do Luiz Castro, o João Brandão, o Nuno Vieira, o Daniel, preparador de goleiros, e o Vitor Severino, né? Montando o treino e a irrigação começando no campo. E o treinamento vai ser aqui mesmo, né? Nesse piso do campo 2, já que o campo 3 aparentemente ainda não está em totais condições. Bom, ali bem ao fundo, né, à direita, vocês podem ver ali o Castro e o Mazuco tendo uma conversa. Aqui os auxiliares do Castro montando o que deve ser um treinamento, talvez, não sei se um treinamento tático ou de algum exercício específico aqui nesse campo 3. E parece que a preparação física, pelo menos alguns chutes a gol e tudo mais, aí sim vão acontecer no campo 2. O treinamento ali de finalizações e de parte física, aparentemente no 2, e algumas situações no 3, referentes à parte tática e tudo mais. Aí, Luiz Castro, comissão técnica, jogadores chegando aí. Alguns vão fazer o regenerativo, né? Vão apenas conversar ali e depois vão voltar, né, para dentro do alojamento. E alguns vão treinar, principalmente quem não jogou ou quem ainda entrou apenas no segundo tempo. É isso aí. Aí vai rolar ali a conversa. Barreto, Erisson e Piazon. Todos de tênis. Boa tarde. Tá aí Barreto, Piazon e Erisson correndo, né, dando um trotezinho, fazendo um trabalho à parte, né, diferente dos demais ali, né. Piazon, existe a possibilidade dele voltar, pelo menos contra o Bragantino. Vamos ver se vai, né? Será tempo. Acho que não é totalmente provável, né? Ainda tem ali o Barreto e o Erisson treinando. E tivemos também a presença aqui, conversando um pouco com a imprensa, basicamente em off, do Luiz Castro. Bom, galera, fim de cobertura aqui no Espaço Lanier, só para deixar registrado aqui, né, além das imagens ali do Piazon, o pessoal treinando e tudo mais, o Luiz Castro, né, num determinado momento chegou até a imprensa, conversou, falou, tá duro, tudo mais, tipo assim, é difícil no caso da concepção de que foi uma derrota dura, né, mas que o trabalho continua, né, de que as coisas elas vão continuar e aí citou, né, 9 jogadores ali, né, no DM, né, falou esse tipo de coisa e depois voltou para treinar a equipe. Beleza, rapaziada? Um abraço, valeu e fui!